naquele contexto, os Estados Unidos, né, a gente tem aí um momento antes da crise, os Estados Unidos se tornou a maior potência mundial pelos motivos que nós havíamos falado. Lembrando que a partir do Tratado de Versalhes, o processo que impôs à Alemanha e aos derrotados da guerra severas sanções, nós falamos na última aula que a Europa vivenciou na realidade uma guerra onde todos saíram perdedores, mesmo aqueles que a partir do Tratado de Versalhes tinham impostos no caso, derrota à Alemanha, mas de modo geral a estrutura social, econômica e política europeia estava em frangalhos. Uma economia arrasada, uma sociedade que perdeu mais de 10 milhões de pessoas, uma força de trabalho importante, 20 milhões de pessoas que tiveram algum tipo de consequência da guerra, toda a estrutura que vai na casa dos bilhões de dólares para ser reconstruída. E obviamente que não era do dia para a noite que a Europa iria voltar a ter a estrutura que tinha antes do conflito de entre 14 e 18. Então, nesse contexto de reconstrução europeia, no momento em que a Europa estava voltando muitos passos atrás, os Estados Unidos comandaram e ocuparam espaços importantes que antes, inclusive, eram da Inglaterra, desde o final do século XVIII em diante, quando a Inglaterra se tornou uma potência econômica. Então, os Estados Unidos era o maior credor do mundo naquele contexto, né, de emprestar dinheiro para a reconstrução dos países na Primeira Guerra Mundial. Tinha uma agricultura extremamente modernizada e mecanizada, ou seja, uma agricultura usando máquinas agrícolas para aumentar a produção e, consequentemente, vender mais, com mais agilidade, obter mais lucros, e, obviamente, um alto volume de exportação, países consumindo. Então, nós tínhamos um país literalmente nadando em dinheiro, como o tio Patinhas, personagem da Disney. Então, nesse contexto, a gente tem, por exemplo, a grande estrela, né, o Ford T. A indústria automobilística dos Estados Unidos é uma das grandes áreas de desenvolvimento industrial naquele contexto, e o Ford T, que já citamos também aqui, foi um dos principais símbolos desse momento, que incentivou a criação da linha de produção nas indústrias Ford, tanto é que o modelo de produção Fordismo, né, onde cada trabalhador faz uma etapa do processo de construção, agilizou o próprio capitalismo e foi copiado e recopiado e readaptado por diversas empresas. Então tornou-se um dos modelos mais importantes da construção de uma fábrica, de um momento de produção. Então, um dos elementos desse auge econômico, né, um dos símbolos dessa economia tão pujante que era a economia dos Estados Unidos nos anos 20 principalmente. Então, nós temos, por exemplo, aqui as bases dessa economia. Então, nós temos uma produção altíssima, né, de automóveis, 85% da produção mundial, 66% do consumo de petróleo naquele contexto. Nós temos aqui 53% do consumo de carvão mundial. Além disso, temos um consumo de 40% do aço e ferro. E nós temos um consumo de 60% do cobre e alumínio. A gente pode fazer uma comparação, só que numa escala um pouco diferente. Os Estados Unidos dos anos 20 eram o que a China é hoje para o mundo, né? Um grande consumidor de uma série de produtos de origem mineral e, obviamente, com uma economia industrial muito forte, né? Então, era exatamente o principal polo industrial do mundo que respondia, no caso, por esse consumo tão grande desses bens naturais. No ponto de vista da política, esse período dos anos 20 foi um período de domínio republicano. Era um momento do capitalismo basicamente sem freio, onde nós tínhamos um processo de construção de uma política onde o livre mercado, ou seja, o mercado sem regulação, era a grande bandeira do Partido Republicano dos Estados Unidos. Então, aqui nós temos o presidente Calvin Coolidge, né, e o símbolo do Partido Republicano, né, que é o elefante. Ele foi talvez o principal nome desse contexto, onde nós tínhamos um liberalismo muito forte, focando no desenvolvimento do mercado estadunidense. Nesse sentido, também os Estados Unidos adotaram duas políticas interessantes. O protecionismo às suas indústrias, ou seja, o governo dos Estados Unidos ele vai passar a fazer lobby, proteger as suas indústrias, no sentido, na verdade, não só as suas indústrias, as suas empresas de modo geral. Então é um capitalismo que, apesar de querer o livre mercado e vender para outros países, basicamente protegia as próprias empresas, né? Evitando
uma concorrência. E esse tipo de política, né, vai ser frequente na política econômica dos Estados Unidos, né, independente se, né, observamos no poder republicanos ou democratas. Então, livre mercado para os outros, protecionismo para mim. Essa é a ideia da economia americana. E naquele contexto, isolamento diplomático. A participação dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial não foi algo muito fácil de ser conseguida, né? Então, a opinião pública e o próprio governo, né, com medo de gastar muito dinheiro, demorou bastante ao entrar no conflito. Então, a partir do final da Primeira Guerra e ao longo dos anos 20, os Estados Unidos vão começar a querer ficar mais distante diplomaticamente de alguns países, claro, construindo a própria narrativa diplomática, né, invadindo alguns territórios, inclusive. É o período final do século XIX, começo do XX, os Estados Unidos vão conquistar alguns territórios na Ásia e na América Latina, influenciando direta e indiretamente o destino de diversas regiões, mas paradoxalmente era um país que se isolava, evitando muitos contatos diplomáticos. Era um contexto de concentração de renda, pobreza e exploração. Apesar do crescimento econômico, esse crescimento não era para todos. Então, a falta de uma política de suporte, por exemplo, para as populações mais pobres, ainda hoje é um dos grandes problemas dos Estados Unidos, né? Nós temos um país que constrói muita riqueza, mas não distribui essa riqueza de modo igualitário. Consequentemente, nós vamos ter uma concentração de dinheiro na mão de poucos e a distribuição da pobreza no colo da maioria, né? Que seria exatamente a população mais pobre, né? E, obviamente, especulação financeira no mercado de ações foi um dos grandes negócios do capitalismo pré-1929, né? Onde a venda de ações, a venda e compra de ações faziam o preço das empresas subir ou descer, dependendo do contexto, né? A especulação financeira hoje é um dos braços mais importantes do capitalismo, não só estadunidense, quanto do próprio capitalismo internacional, né? Obviamente que aqui nós temos um outro contexto, mas em suma, a lógica da especulação financeira e a concentração de renda ainda continuam e são marcas muito importantes do capitalismo, não só estadunidense, mas do capitalismo mundial. Nesse sentido, nós temos um momento, né, culturalmente falando, esfuziante, né? É a época que nós temos o cinema crescendo cada vez mais, o processo da produção musical também, a invenção de aparelhos de reprodução portátil, né, fizeram as pessoas consumir cada vez mais música, os bailes. Então, o capitalismo naquele momento, né, não se imaginava, claro, a sua crise mais adiante, mas a euforia e o dinheiro fazem com que a gente chame os anos 20 de esfuziantes anos 20, né? A época do Charleston, né? A liberação dos costumes em alguns contextos, né? O corpo da mulher, por exemplo, vai começar a aparecer um pouco mais diferente do que acontecia no começo do século, no qual a mulher cobria o corpo de cima a baixo. Aqui a mulher vai começar a fumar em público, aparecer de calças, utilizando roupas mais curtas. Isso muito influenciado pelas estrelas de cinema, pelo consumo da moda e tudo que as revistas e a imprensa colocava incentivava a mudança de costumes, né? Os anos 20 enfrentou exatamente uma mudança muito interessante no campo dos costumes também, do ponto de vista da liberalização da questão do corpo, especialmente o corpo feminino. Algo mais adiante, nos anos 60, nós vamos ter um aprofundamento desse liberalismo do corpo. Era a euforia. Só que essa euforia, né, o auge, depois começa o processo do declínio, né? O corpo, né, o nosso corpo, inclusive, passa por isso, no sentido de que há momentos de euforia muito grande, mas depois essa euforia vai decaindo. No caso aqui, a gente vai ter exatamente o baque, né? Essa euforia vai gerar exatamente a crise que eles vão enfrentar mais adiante, né? Porque as contradições que essa gastança exacerbada, esse livre mercado sem nenhum controle, a lógica da concentração de renda e principalmente outros fatores como a recuperação europeia e a volta da concorrência com os produtos europeus vai começar a fazer a economia americana pouco a pouco declinar até chegar o fatídico momento, né? Então a crise de 29, né, ela vai ser explicada por alguns fatores. A superprodução, então a partir do momento que existe alguém consumindo, a produção continua e vai chegar ao ponto que com a falta de consumidor vai haver excesso de mercadoria nos galpões das empresas. Então as empresas vão começar a se perguntar o que fazer com esses produtos excedentes, como vender.
a gente vai ter um aumento do endividamento. Chega um momento que as pessoas consumiram bastante, já não tem mais dinheiro para consumir mais e não conseguem pagar as dívidas que tinham. Então, é um outro fator importante. A questão do desemprego, né? Se a empresa produz, não vende, ela vai, obviamente, fazer com que esse empregado seja demitido. Consequentemente, uma pessoa demitida não vai ter condição de pagar suas dívidas. Então, veja que o ciclo está todo conectado, né? E, consequentemente, com todo esse processo, superprodução, desemprego, endividamento, o mercado consumidor estadunidense interno ele vai desaquecer e o ciclo da crise começa a se repetir e vai aumentar ao ponto de que vai ser inviável conseguir retornar e colocar as coisas nos eixos. Então, o acúmulo de elementos, né, especialmente focados na questão do consumo de mercadorias e da queda do poder aquisitivo e, obviamente, outras questões que já foram citadas aqui, especialmente a concorrência, né, que ajudou a concorrência estrangeira, que ajudou a aumentar a subprodução, já que os europeus estavam produzindo os próprios produtos, não precisavam comprar mais dos Estados Unidos. Então, esse contexto todo leva exatamente a uma debacle econômica muito séria que vai ter consequências ao longo de quase uma década inteira, né? Então, a Wall Street em pânico com a quebra da bolsa, segundo a manchete do jornal Brooklyn Daily Eagle, né, que é um jornal que foi publicado no dia 24 do 10 de 29, na data fatídica que nós temos a quebra da Bolsa de Nova York, né? A Bolsa tem mecanismos internos que ela paralisa as negociações quando há um momento de queda muito brusca ou uma alta muito brusca. Então, você para e aí os níveis da Bolsa eles se desarranjam momentaneamente. Só que aqui foi uma quebra muito profunda exatamente pelas condições dadas da economia. Então, milhões de ações, né, passaram a valer do dia para a noite nada, se desvalorizaram profundamente. E o pânico se espalhou de modo quase viral, né? As pessoas começaram a entrar em pânico, muita gente se matou, muita gente perdeu fortunas do dia para a noite com essa quebra profunda do mercado. Então, aqui nós temos uma imagem, né, do dia com milhares de pessoas na frente da Bolsa de Nova York, né, sem saber o que fazer. Então, esse dia marcou exatamente essa ruptura no mercado estadunidense e vai ter repercussões mundo afora. Consequentemente, a economia é como se fosse uma batida, né, brusca, o descarrilamento brusco, a economia vai sair totalmente dos trilhos e a crise se instala. Então, 4 mil bancos quebrados, 30 mil empresas falidas, 14 milhões de desempregados. Então, a gente tem um pânico na economia do dia para a noite. Obviamente que isso já se desenhava, mas o dia da quebra foi exatamente esse auge que exatamente faz a ruptura total desse contexto, né? Então, o que fazer, né? Essa crise, por exemplo, ela vai refletir no caso do Brasil, né? Os Estados Unidos eram os principais compradores de café do Brasil e a economia brasileira dependia muito do café. Mais de 70% da produção brasileira vinha do café. Na Europa, a gente vê um processo que já estava acontecendo e que se acelerou com a quebra da Bolsa. Se no caso do Brasil, a quebra da Bolsa incentivou e aprofundou a crise do café e, consequentemente, uma crise econômica que levou à chegada ao poder de Getúlio Vargas, lá na Europa, essa crise aprofundou a questão social e vai fazer com que a ascensão de regimes totalitários aconteçam lá no continente europeu, tendo em vista que a Europa dependia muito da economia americana, estava se recuperando, mas quando a crise vem, ela derruba tudo e, consequentemente, esses movimentos que já se desenhavam desde o começo da década de 20, eles vão aproveitar a oportunidade, vão conseguir ocupar espaços importantes na sociedade. Então, essas são só algumas consequências da crise para fora dos Estados Unidos, né? Enquanto isso, na União Soviética, ela não foi afetada, porque a União Soviética não tinha uma economia ligada tanto com a Europa quanto com os Estados Unidos, estava em processo de reconstrução nacional depois da Revolução Socialista, né, que levou ao poder depois da Guerra Civil os comunistas, no caso. Nós vamos ter aí o Stalin comandando essa máquina russa de indústrias. A Rússia vivia, ou a União Soviética, desculpa, o seu primeiro plano quinquenal, que foi estabelecido em 28, né? Um plano que tinha um esforço muito grande de industrializar grandes regiões. Então, dos poucos países do mundo que não foram afetados pela crise de 29 foi exatamente a Rússia.
não só pela questão do isolamento do país no momento, né, depois de uma revolução social e de um processo de reconstrução da própria crise, né, lembrando que a Rússia tinha passado as primeiras décadas do século XX em vários conflitos internos, né, Revolução de 1905, guerra contra o Japão, depois a Revolução de 17, a consequente a participação na Primeira Guerra Mundial, a Revolução de 17, a Guerra Civil. Então aqui era um momento de reconstrução específico do país, né? E no caso dos Estados Unidos, né, as consequências vão ser extremamente nefastas. Né? Nós temos números dos milhares de bancos e empresas quebradas, os 14 milhões de desempregados. A gente vai ver o surgimento lá das chamadas Hoovervilles, né, que é uma referência o Hoover, né, a um presidente, né, dos Estados Unidos que governava na época, que é o Herbert Hoover, e as cidades, né, de lata, madeira, que surgiram, né, os bairros pobres que surgiram nas cidades grandes, né, com milhões de desempregados, pessoas que perderam a hipoteca das casas, não podiam pagar nada, foram morar em terrenos baldios construindo isso aí. Então são as Hoovervilles, que na realidade são equivalentes a favelas, né? Então isso vai se espalhar pelos Estados Unidos. A gente vê inclusive aí uma construída no subúrbio industrial, né? Então a pobreza vai se generalizar com as pessoas morando em condições bastante degradantes. Inclusive, né, esse contexto de moradia em favela ou na rua, os homeless, hoje é muito frequente, especialmente após o período da crise de 2008. Os Estados Unidos vão enfrentar um aumento substancial da quantidade de moradores de rua. O governo Obama não consegue resolver esse problema, né? Tanto a crise, a solução não foi totalmente profunda, né? Tendo em vista que os dois governos Obama e o governo Trump também não conseguiram resolver. Então, ainda os Estados Unidos se veem algumas consequências, né, dessa crise de 2008. Muita gente perdeu casa, muita gente perdeu emprego, perdeu seu dinheiro, exatamente pelo estouro da bolha dos bancos, né? No caso aqui de 29, a gente teve um processo um pouco pior, né? A recessão foi muito pior. Então a gente tem uma pobreza generalizada e uma quantidade de pessoas muito grande morando em condições precárias, né? Era muito comum, né, essas imagens de pessoas com os cartazes: queremos trabalhar, dê-nos trabalho, porque vamos morrer de fome. No caso, must we starve, porque nós vamos perecer, né, morrer de fome, enfim. Nós somos aliens, nós somos de fora, né, estrangeiros. Então são trabalhadores, né, fazendo um sinal de luta, inclusive lutando por condições. Essas imagens vão ser muito frequentes, né, dos piquetes. E essa foto aí, piquetes no caso são manifestações, tá? E essa foto aí é muito conhecida, né, que é uma mãe, né, com um filho, né, com os filhos, na verdade. Então os fotógrafos, no caso, né, que captaram essa imagem reproduzida assim ad nauseam em livros didáticos, em revistas, em documentários, né, sobre a crise de 29. Ela tá do Jean Charlot, o nome do fotógrafo, e está exposta, né, lá no Museu do MoMA de Nova York. É uma foto símbolo da questão do processo de empobrecimento da população estadunidense, né? Uma senhora, na verdade, né, com suas crianças na rua sem ter esperança, né? Aquele olhar desesperançado, né, sem condição de saber o que fazer da vida, né? Ou seja, a pobreza era a única coisa que tinha na sua vida naquele momento. E essa outra foto é emblemática, né? Uma foto, né? O governo vai começar a distribuir sopas ou a fazer ações assim, bem superficiais para tentar minimizar a vida da população. A gente vê pessoas com baldes na mão, é uma fila da sopa, né? E aí a ironia é o cartaz, né? World's Highest Standard of Living, o mais alto padrão de vida do mundo. Aí do lado ali, there is no way like the American way. Então não há caminho, né, jeito, né, como o jeito americano. Então é uma foto também muito conhecida desse contexto, né, e que mostra exatamente esse jeito americano, na verdade, deu errado, né, porque o alto consumo, as contradições do capitalismo estadunidense dos anos 20 levaram exatamente a essa situação que a gente está vendo aí. E a gente vê que a fila é uma fila de praticamente todas as pessoas afro-americanas, né? Então os mais pobres, que já eram pobres, que sofreram mais ainda
com as condições impostas, né, por essa crise absurda. E aí a solução para essa crise qual foi? Muita gente dizia que os Estados Unidos naquele momento poderia descambar para um regime autoritário, né? A exemplo do que já estava começando a acontecer na Europa, né, com o surgimento do fascismo italiano, do nazismo alemão, do franquismo, que depois aparece lá na Espanha, né? São contextos autoritários muito profundos, e a solução aqui foi buscar exatamente um novo acordo, ou então caminhar para uma revolução socialista, a exemplo da Rússia. Então esses caminhos para as elites estadunidenses não eram algo que eles queriam. Então uma parte delas vai começar a repensar esse caminho e a proposta do chamado Novo Acordo. Então, se os republicanos fizeram o auge do desenvolvimento econômico e a quebra do país em 29, são os democratas que vão tentar reerguer o país, né? Então, a gente vai ter aqui, a partir desse contexto de 33, com a eleição do democrata Franklin Delano Roosevelt, uma tentativa que se tornou bem sucedida de reformar o capitalismo estadunidense, numa proposta que foi chamada de New Deal, né? O Novo Acordo, né? Que se baseou nas ideias do economista John Maynard Keynes. E o que danado Keynes dizia? O Keynes, em suma, não vamos deixar o mercado agir sozinho. O governo precisa, em muitos momentos, agir junto do mercado ou com o mercado, no sentido de que se o mercado erra, o governo corrige. Se o mercado não faz, o governo pode fazer. Então, é o caminho do meio. Inclusive, um caminho que eu acho muito interessante, que inclusive é a minha visão de economia, a minha visão de política, né? Então, a gente não pode deixar que o Estado domine tudo, mas a gente não pode deixar que o mercado domine tudo. É importante a existência dessas duas forças, como eu já falei para vocês em outra aula, para que haja um equilíbrio e a sociedade possa se desenvolver sem muitos solavancos. Então, o caminho do meio, muitas vezes, um caminho onde exista uma construção de uma perspectiva, uma sociedade menos desigual e uma economia onde se possa ter propriedade privada, onde possa ter investimento privado, também é importante, e onde o governo possa tentar minimizar os problemas sociais. É isso que é a proposta do New Deal, e outras propostas baseadas no Keynes, elas aparecem no mundo. Então a gente não pode deixar com que os patrões das empresas mandem na economia. Eles têm um poder importante, têm uma ação, mas o Estado tem que equilibrar esse poderio. Então por isso que é importante a existência tanto do mercado quanto do Estado, enquanto agentes importantes do desenvolvimento social. Então a gente tem a eleição desse democrata, né, o símbolo do Partido Democrata aqui. A proposta é baseada no Estado mais forte, na questão do abandono do liberalismo selvagem que marcou a década de 20 no governo republicano, ou seja, onde as empresas faziam o que queriam, onde a especulação financeira era o que ditava a regra em Wall Street, né, na Bolsa de Valores. Então a gente vai ter aí um processo de revisão ou de freios, né, desse capitalismo, que vai se tornar um neocapitalismo. Nesse momento aqui, vai ser construída, né, uma política de tentar criar uma rede de proteção social para dar ao trabalhador condições mínimas de existência. Mesmo que ele se visse desempregado, ele poderia ter, por exemplo, o auxílio do Estado. Então, com medo de que houvesse, por exemplo, uma guinada na extrema-direita, né, com um possível fascismo ao Estados Unidos, ou do outro lado, uma revolução socialista como ocorreu na Rússia, uma parte das elites dos Estados Unidos resolveu agir e fez um acordo, uma aliança, representada aí no plano de governo do Franklin Delano Roosevelt, e conseguiu ser bem sucedida, né, ao longo dos anos 30 e ao longo do tempo, que ele ficou 12 anos no poder. Então, quando os Estados Unidos entram na Segunda Guerra Mundial, o Roosevelt, ele era o presidente ainda. Então é um processo, né, de tentativa, né, de ajuste, né, depois de tanto tempo. A economia começou a dar algumas respostas, né, nos primeiros anos do governo Roosevelt. Os Estados Unidos começaram a recuperar um pouco, né, do prejuízo que foi colocado a partir de 29. No entanto, as consequências da crise de 29 elas vão ser muito profundas na Europa e em algumas outras regiões do mundo. E no caso da Europa, a resposta a essa crise, né, que é consequência exatamente dessa dependência da economia dos Estados Unidos, vai ser exatamente o surgimento ou fortalecimento de movimentos extremistas de direita que vão chegar ao poder e implantar ditaduras totalitárias
a exemplo do que aconteceu na Alemanha e na Itália, né? Uma parte desse processo, a gente vai ver ao longo da aula, uma parte desse processo é por conta da grave crise social que a Europa vivia e que, em parte, era consequência da questão da crise de 29, tudo bem? Então, a gente vai se encontrar daqui a pouco. Assistam a aula à tarde, mas, obviamente, espero que esse conteúdo aqui tenha ajudado bastante a entender esse contexto, tá? Até mais!